Shalom Uvrachá, amigos da ONG, pergunte ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido aluno Pedro Carneiro, que ele pergunta se as preces da manhã, as rezas da manhã podem ser substituídas pelo estudo da Torá. E a pergunta é muito boa. Será que dá para substituir uma mitzvah por outra? Então nós sabemos que nossos sábios nos ensinaram que os sofrimentos eles podem ser substituídos pela reza, eles podem ser substituídos pela tzedakah, eles podem ser substituídos pela teshuvah. E se a pessoa fez coisa errada e não rezou, não fez teshuvah, não deu tzedakah, acontece para ele no máximo o que ele fez, não mais do que isso. Deus me livre. E a gente não sabe o que a gente fez numa reencarnação anterior. Então a pessoa está num filme de terror, verdadeiro filme de terror, fala, não sei o que me aconteceu. Aí a gente fala, talvez na reencarnação anterior você fez alguma coisa muito errada, mas dá para substituir isso. Você acrescenta na tefilá, na reza, acrescenta na tzedakah, acrescenta na teshuvah, e você consegue consertar coisas de reencarnações anteriores. Daqui a gente vê que tem coisas que elas podem ser trocadas, mas tem coisas que não tem como trocar. Então, por exemplo, você consegue trocar os sofrimentos pela tzedakah, você consegue trocar os sofrimentos pela teshuvah, você consegue trocar os sofrimentos pela tefilá, mas você não tem como trocar a tefilá pela tzedakah. Fala, Hashem, estou com pressa hoje, no lugar de rezar, hoje eu vou dar tzedakah, vamos ver quanto custa a reza. Eu vou trocar a reza por tzedakah, eu vou trocar a reza pelo estudo da Torá. Aí já não tem como, porque são duas categorias diferentes. Ou seja, assim, o que é tzedakah? Por que a tzedakah seria a mesma categoria que os sofrimentos? Porque um prejuízo é um sofrimento. Então foi decretado para a pessoa, Deus me livre, que Chas v'Shalom, ele vai perder tudo que ele tem. Ele deu uma tzedakah, então já é considerado que alguma coisa ele perdeu. Aquele dinheiro era dele e deixou de ser dele. E por causa que ele perdeu por uma causa nobre, lá de cima dão para ele um desconto. Falam, olha, ele já deu 10% para tzedakah, os 90% deixa para ele. Então está dentro da mesma categoria. Ou seja, tzedakah também pode ser chamada de sofrimento. Imagina a pessoa chega em casa, fala, perdi 100 reais. E aí a família fala, coitada, ela perdeu 100 reais, que sofrimento. Aí ela fala, dei 100, na verdade eu não perdi esses 100 reais, agora eu me lembrei, eu dei esses 100 reais para tzedakah. Aí vão falar, olha que bonito, que causa nobre, que coisa maravilhosa. Mas é a mesma coisa, quer dizer, os 100 reais eram dela e já não são mais. Então, por isso que a tzedakah e os sofrimentos, eles são trocados um pelo outro. A pessoa que não dá tzedakah, aí ele pode trocar isso pelo sofrimento. Deus me livre, ele pode falar, olha, eu não quero dar tzedakah, no lugar disso eu vou sofrer. Deus me livre. Ou ele pode dar tzedakah e ele não sofre, quer dizer, eles estão na mesma categoria, porque a tzedakah, ela é você tinha aquele dinheiro e agora você não tem mais. O sofrimento é você tinha aquela saúde e agora você não tem mais. Você tinha aquele dinheiro, agora você não tem mais. Você tinha aquela alegria, agora você não tem mais. Quer dizer, eles estão na mesma categoria e tudo que está na mesma categoria pode ser trocado. Agora, coisas de categorias diferentes. Reza por tzedakah, reza por dinheiro. Eu falo, Hashem, olha, eu estou na correria, acabei de sair da aula do Beit Sofer,
da sinagoga. Agora eu entrei num problema sério. Entrei num problema sério. Estou indo para a instituição. Estou indo para a minha ONG. Ainda não consegui rezar. Então, posso fazer uma proposta para Hashem. Me quebra esse galho hoje. Colocar o tefilim. Eu sei que eu tenho que colocar, porque o tefilim não tem a ver com a reza. O tefilim é um mandamento da Torá, que se você rezou ou não rezou, não importa. Você tem que colocar o tefilim. Então, talit não tem a ver com a reza. Se você rezou ou não rezou, tem que colocar o talit. Então, coloca o tefilim. O Shema Israel não tem a ver com a reza. O Shema Israel é o mandamento da Torá de ler o Shema. E sendo que o Shema fala sobre o tefilim, então, na hora que eu coloco o tefilim, eu falo Shema. Na hora que eu falo Shema, não preciso colocar o tefilim. Não posso falar o Shema de noite, que o mandamento é de dia e de noite. No Shema da noite eu não coloco o tefilim. Quando eu acordo cedinho, eu falo Shema Israel sem o tefilim. Mas depois, durante o dia, não importa que o horário que eu vou rezar já passou do horário do Shema Israel, mas por causa que eu falei o Shema Israel antes do horário, que são as primeiras 3 horas a partir do amanhecer, então se eu falei o Shema Israel já nessas primeiras 3 horas a partir do amanhecer, até a terceira hora, quero dizer, então o que acontece quando eu colocar o tefilim, mesmo se eu coloco o tefilim agora às 10h30, que eu acho que vai acontecer isso na prática, eu teria que falar o Shema Israel por causa que eu estou colocando o tefilim, não pelo Shema Israel, mas pelo tefilim. Porque no Shema Israel está escrito sobre o tefilim. Então, na hora que eu coloco o tefilim, aí eu falo o Shema Israel por causa que eu coloquei o tefilim. Eu poderia falar para Hashem, olha, vamos fazer assim, então. Eu coloco o tefilim e falo o Shema Israel. Coloco o talit, falo para cá do talit. Não tenho mais tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu pago, vou dar uma tzedakah, vou dar R$100 para tzedakah, para não precisar rezar hoje. Deus me livre. Não adianta. Mesmo que você jogou a 100, você fala, olha, Ribbono Shel Olam, quiser eu pago o dobro. Não adianta, não é a mesma categoria. Ou seja, novamente, coisas que estão na mesma categoria podem ser trocadas. Mas reza e tzedakah, reza e estudo da Torá, são duas coisas diferentes. Rezar, diz o Rambam, é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. Isso é a reza da Torá. Nossos sábios acrescentaram, eles fizeram Anshe Knesset Agdolah, que eles são os 120 sábios e profetas que viveram entre a destruição do primeiro Bet HaMikdash e a reconstrução do segundo. Eles eram chamados os homens da grande assembleia. Eles fizeram o Nusach da Tfilah. O que quer dizer o Nusach da Tfilah? Eles falaram assim, você pela Torá, você precisa pedir o que você precisa para Hashem na hora que você precisa, mas você esqueceu o que você precisa. Você esqueceu que você precisa de saúde, você esqueceu que você precisa de dinheiro. Se eu pergunto para alguém na rua agora, o que você está precisando? Ele não vai me falar, eu preciso de saúde. Mas se eu falo para você, saiba que o vírus aí, o micróbio da variante não sei das quantas que chegou do país perdido, e Deus me livre, uma nova variante da ilha do oceano perdido, e a coisa pode te pegar. Então você precisa de saúde, você não sabe, mas você precisa de saúde. De repente você ouve no noticiário que, olha, lá na ilha perdida, a variante perdida
pegou uma pessoa, a pessoa está aí no hospital, descobriram que tem uma nova variante e vai precisar de uma nova vacina. E aí você fala, graças a Deus, não era eu. Não era eu por quê? Porque a gente te deu saúde. Então, a gente tem que pedir saúde. Mesmo que a gente não precisa de saúde, porque Deus me livre, se você não pede, Deus me livre, na hora do sorteio, e quem vai pegar qual doença, é capaz que você ganhe esse sorteio. Deus me livre. Então, toda manhã, pede para a gente dar saúde. As bênçãos matinais, se a pessoa perdeu elas, se a pessoa esqueceu de falar elas, o principal da tefilá, o principal da reza é a Amidah, é o Shemona Esrei. Então, se Deus me livre, você perdeu a reza do Shacharit inteiro de manhã, você acordou 1 da tarde e vai rezar Minchá, aí na Minchá você tem, na reza da tarde, você tem o direito de falar o Shemona Esrei da manhã, a Amidah da reza da manhã, porque isso é o principal da reza. Então vamos dizer assim, se a pessoa está numa situação, Deus me livre, que ele tem que fazer um resumo na reza, você pode fazer um resumo na reza. Você fala as bênçãos matinais, Baruch Shamar, Ashrei, depois do Ishtabach até o final do Shemona Esrei. Mas não rezar, não tem como trocar a reza por outra coisa. Agora, na própria reza, você encontra partes dela que elas são korbanot, são chamadas de korbanot. E aquilo é uma troca. Aquilo é uma troca porque nossos patriarcas, eles inventaram as rezas. Nosso patriarca Abraham, ele inventou a reza da manhã. Nosso patriarca Yitzhak inventou a reza da tarde. Nosso patriarca Yaakov inventou a reza da noite. Então, pergunta a Gemara, depois que o Beit HaMikdash foi destruído e não tem mais os korbanot, qual era o efeito que o korban fazia lá em cima? E analisando esse efeito, analisando o que é o korban, o que é o sacrifício que você levava para o Beit HaMikdash, para o Templo Sagrado de Jerusalém, analisando o que é o korban e analisando o que é a tefilá, nossos sábios colocaram a reza na mesma categoria que o korban. Então você pode substituir o korban pela reza. Então agora que não tem Beit HaMikdash, você mesmo que você é uma mulher que não precisaria trazer um certo korban, mas você lê na tefilá, no Nusach HaTefilá, você lê no Sidur todos os korbanot. Você lê hoje sobre Korban Pesach, mesmo que não é Pesach. Você lê hoje sobre Korban Todá, mesmo que não é Shavuot. Ou seja, você lê sobre vários Korbanot que você não teria como levar esse Korban porque nós estamos impuros. Não poderemos entrar hoje nem no lugar onde era o Beit HaMikdash antigamente, que é em cima do Kotel, onde tem a mesquita. Nem lá a gente pode entrar por causa da nossa impureza de mortos que a gente tem. Ou seja, o que quer dizer impureza de mortos? Todo mundo uma vez participou de um enterro, então para se purificar disso, sendo que essa impureza ela não afeta a gente diretamente. A pessoa pode se tornar um tzadik no nível do Baal Shem Tov, e viveu numa época que não tinha o Beit HaMikdash, que não tinha como se purificar em pureza de mortos. Ou seja, todos os tzadikim, todas as pessoas mais elevadas espiritualmente, que viveram depois da destruição do Beit HaMikdash, eles não tinham como se purificar dessa impureza de mortos. Então isso mostra que ela não afeta a gente no nível espiritual da nossa alma. Ela só vai afetar em relação ao Beit HaMikdash, vai dar um curto-circuito espiritual se nós entramos num lugar material, onde a revelação divina no mundo material ela é muito grande, e nesse caso, se nós estamos impuros,
aí tem um problema que é chamado de caret, que a pessoa pode vir a falecer por causa disso. Por isso não se sobe lá onde tem a mesquita, acima do Kotel, não se sobe lá porque a gente não sabe naquele espaço aonde era o Bet HaMikdash. Então a gente não pode estar no local sagrado, nós estando sem nos purificarmos essa impureza de mortos. Agora, para todas as outras coisas, ela não afeta. A gente pode chegar a um nível de tzadik, a pessoa mais elevada espiritualmente possível, que as bênçãos dele acontecem e sem nos purificar da impureza dos mortos. Então, voltando a esse assunto, a pessoa, você é uma mulher, está falando um korban que era um korban que o homem tinha que trazer. Você não está pura desse tipo de impureza de mortos. E mesmo assim, na hora que você lê, qual é o Seik Betorato lá, aquilo incrível lá, na hora que você estuda a Torá do korban, é como se você tivesse feito esse korban. Por quê? Porque essas duas coisas estão na mesma categoria. Porque a Tefilá, ela foi instituída no lugar dos korbanot. Por isso que a gente tem no Shabbat, a gente tem Tefilat Musaf. Então a Gemara começa perguntando por que nós rezamos três vezes por dia. Então, nossos patriarcas, eles inventaram essas rezas. Avraham inventou a reza de Shacharit já uma vez, Yitzhak inventou a reza de Mincha. Então Yitzhak rezava já Shacharit por causa do pai dele, e ele acrescentou Mincha. Então Avraham rezava uma vez por dia, Yitzhak rezava 2 vezes por dia, e Yaakov, ele acrescentou a reza de Arvit. Então Yaakov já rezava 3 vezes por dia. E será que a reza que a gente reza hoje, pergunta a Gemara em Brachot, é por causa que os nossos patriarcas instituíram essas 3 rezas, ou elas são no lugar dos korbanot, no lugar dos sacrifícios? E aí a Gemara chega à conclusão que as nossas rezas são no lugar dos sacrifícios. Por isso que no Shabbat a gente reza a Tefilá de Musaf, que era um sacrifício que era acrescentado. Por isso que no Rosh Chodesh também a gente reza essa, como se fala, eu estou aqui um reflexo, né? No Rosh Chodesh a gente reza o Musaf de Rosh Chodesh. Hoje Hanukkah não tem Musaf de Hanukkah, então, mas gente, negócio de equipamento, dizem nossos sábios que se quer saber que você está na geração do Mashiach, os jovens vão fazer os velhos passarem vergonha. Todos os jovens vão fazer todos os velhos passarem vergonha. O que quer dizer? A gente compra o telefone, baixa um aplicativo, tem que correr para uma criança de 10 anos para explicar para a gente como usar esse aplicativo, e a criança explica com toda a paciência e você não entende, e a criança tem que explicar de novo e você não entende de novo, até que a gente acaba passando vergonha. Então está dando aqui um reflexo no aplicativo. Eu já não sei do que é. Troquei a moldura, não era da moldura, mas já descobri como você troca a moldura. Pelo menos já. Ai. Vamos ver em frente, continuação. Então nossos sábios, eles instituíram as rezas no lugar dos korbanot. Quer dizer, dá para trocar o korban pela reza na falta do Bet HaMikdash. Por causa que hoje não tem o Bet HaMikdash, dá para trocar o korban pela reza. Agora, trocar a Tefilá por tzedakah não dá, porque aí são 2 categorias diferentes. Trocar a teshuvá pela tzedakah não dá, porque são 2 categorias diferentes. Ou seja, a tzedakah, você pode trocar sofrimentos pela tzedakah, porque a tzedakah é um pequeno prejuízo, o sofrimento é um grande prejuízo. Mas um pequeno prejuízo por uma causa nobre
te salva de um grande prejuízo por uma causa não nobre. Ou seja, esse pequeno prejuízo que a gente chama ele de tzedakah, de dar os 10% do que a gente ganha para assuntos judaicos, salva a gente de grandes prejuízos, porque isso é prejuízo, eles estão na mesma categoria. Então a tzedakah também é um prejuízo. Você tinha 10, agora você deu 1 para tzedakah, você ficou com 9. Mas ela é um prejuízo que ela te salva de você ter 10 e perder 9 e ficar com 1. Ela te salva de um prejuízo maior. Então é um prejuízo que vale a pena, mas ela está nessa categoria de prejuízo. Ou seja, uma pessoa aqui no Farol, hoje não sei o que aconteceu, hoje não tem pedágios, mas geralmente cada farol a gente tem um pedágio. Aí eu dou um biscoito para a pessoa que está pedindo. Se ele está tão assim, se ele não consegue nem pedir, está deitado na sarjeta, aí eu vou mais perto, dou para ele sem ele pedir. Mas cada vez que eu dou um biscoito, eu estou com um biscoito a menos. Então quer dizer que a tzedakah, ela é um prejuízo. Mas, novamente, é um prejuízo pequeno que te salva de um prejuízo grande. Agora, tentativa de resolver o problema aqui do aplicativo era isso. Oh, gente, que maravilha, acho que eu estou começando a entender. Oi, bem. E aqui no carro a gente tem o Chumash, o Telim, o Tânio, Ritas. Estamos equipados aqui para todos os assuntos do Torá. Kupat Tzedakah aqui no carro. O Rebbe sempre falou para ter uma Kupat Tzedakah no carro, que é um assunto que ela te protege. O Ritas, o Kupat Tzedakah, eles te protegem. O Ritas é o Chumash, o Telim, o Tânia, são os livros sagrados. Então vamos lá em frente. Agora, então, trocar novamente. Para trocar uma coisa pela outra, essa coisa tem que estar na mesma categoria. Mas vamos encontrar casos, toda regra na Torá, quando ela tem exceção, a própria Torá traz exceção. Então, essa regra de que as coisas não podem ser trocadas, às vezes elas têm uma exceção. Então, por exemplo, o Rabbi Shimon Bar Yochai, quando ele estava na caverna, por causa que ele estava num nível, que esse nível é chamado de Torató, humano Tó, então nesse nível ele entra numa categoria que é chamada de Mitzvah Docha Mitzvah. Uma mitzvah empurra a outra mitzvah. Então vamos analisar essa categoria. O Shabbat é uma mitzvah da Torá. Está escrito, o profeta Isaías, Yeshayahu, ele fala: Vekarata le Shabbat oneg. Você tem que chamar o Shabbat de um prazer. Ou seja, alguém te pergunta como foi o Shabbat, você tem que falar: uau, foi um prazer. Nossos sábios não sabiam o que é pela Torá um prazer. Mas então eles vão na regra de opostos. Eles encontraram na Torá o que é uma aflição. E a aflição, ela é o contrário do prazer. Então, você sabendo o que é aflição pela Torá, aí você entende o que é prazer pela Torá. E a aflição está escrito que nós vamos afligir a nossa alma no 10º dia do 7º mês, que é o dia do Yom Kippur. 7º mês pela Torá, que a Torá começa a contar pelo mês de Nissan. No mês laico, é o primeiro mês do ano, né? O Tishrei. Então, quer dizer, no Yom Kippur nós temos que afligir a nossa alma. Como a gente se aflige? Não comendo e não bebendo. Quer dizer, não tem que ficar lá chorando, tem que simplesmente não comer e não beber. E isso já é uma aflição. Então eles concluíram que o contrário da aflição é o prazer. E então, se não comer e não beber é aflição, comer e beber é um prazer.
Aí eles fizeram uma pesquisa. Uma pessoa quando casa a filha, o que ele dá de comida e bebida na festa? E geralmente a comida da festa era peixe, era carne. Então eles falaram assim, sendo que o Shabbat é uma festa, você tem que ter um prazer, então vamos comer peixe no Shabbat, vamos comer carne no Shabbat. Não quer dizer que é obrigado, quer dizer, é uma sugestão. Agora, se a pessoa prefere fazer Shabbat vegetariano e usar no lugar da carne proteína de soja, e fazer coxinha de proteína de soja, olha, até eu entraria numa dessas, até eu toparia, que fica mais leve, né? Você fica com menos azia depois, fica mais leve. Então, assim, obrigado a comer peixe e comer carne não é obrigado, é uma sugestão dos nossos sábios. O que eles colocaram como obrigação é o vinho e a halá. Você faz o kiddush com um suco de uva, você compra 1 quilo de uvas no mercado, espreme, no nosso site tem a receita, eu não sei se está na parte de Shabbat ou na parte de Pesach, mas vou verificar, e aí entra no nosso grupo do WhatsApp, a gente publica lá, mas tem uma receita de como fazer um suco de uva, borei para Geffen, para quem não consegue vinho kasher na sua cidade. E o kiddush com o suco de uva com vinho, e o amoitzi com as 2 halot, que são 2 pães, isso nossos sábios eles deixaram como obrigatório. Por isso a gente fala brachá, isso é obrigatório. O kiddush do Shabbat ele é feito com vinho e halá. 1 copo de vinho, 2 halot, que as halot são os pães. O resto tudo é sugestão. Você comer peixe é sugestão, você comer carne é sugestão. Quiser trocar tudo, eu já vi Batei Chabad, já vi lugares que fizeram Shabbat no Japão. É o tema, não é que não foram para o Japão, mas é o tema, Shabbat no Japão. Quer dizer, Shabbat com sushi, sem carne, não tem problema. O importante é ter o vinho para o kiddush, ou o suco de uva que você próprio faz. E as 2 halot, pode ser halot sem glúten também. Estamos chegando no nosso centro da cultura judaica, então vamos só para fazer uma conclusão. Tem coisas que dá para trocar, tem coisas que não dá para trocar. No caso do Rabbi Shimon Bar Yochai, entramos nessa regra de uma mitzvah empurrar a outra. Vamos ter que fazer agora uma aula só sobre esse assunto, que aí nesse caso ele trocou espiritualmente o estudo da Torá pela reza, mas era uma coisa que só alguém que está na categoria dele, diz a Gemara, muitos fizeram como Rabbi Shimon Bar Yochai e não deu certo, tinham que estar nesse aspecto de alma dele, e muitos fizeram como o Rabbi Shmuel e deu certo, que o Rabbi Shmuel ele traz para a gente a regra geral. E agora, já que a gente está falando sobre esse assunto, o Rabbi Shimon Bar Yochai conseguiu trocar a reza pelo estudo da Torá. Mas aonde entra? Isso já entra em outra regra. Não é uma regra de troca, é uma regra de uma mitzvah empurrar a outra. Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro
vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar.